Boa noite mais uma vez aí aos irmãos desse grupo. Que a graça e a paz esteja com vocês. Hoje eu vou falar sobre círculo de oração. É comum, na grande maioria das igrejas, dos templos, a gente ver esse tipo de comportamento, o círculo de oração. Eu tenho observado que em certas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, eles costumam fecharem as portas e dentro deles ficam ali em prolongadas orações. E ficam em longas orações, quase a manhã toda, ou o dia todo, ou a tarde toda, ou às vezes acontece a noite toda. Então, existe esse tipo de comportamento. Eles dizem e afirmam categoricamente que esse tipo de atitude e de comportamento é bíblico. Mas eu vou mostrar com as escrituras que esse tipo de comportamento ele não é bíblico. Círculo de oração nunca veio da parte de Deus. Eu vou mostrar nas escrituras que círculo de oração ele veio dos pagãos. Que o ciclo de oração é um comportamento de falsos profetas. De onde começou esse tipo de comportamento? Se você analisar os 450 profetas de Baal, aquele conflito entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal, o que foi que aconteceu ali? Nessa história. Em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 26, antes de eu iniciar aqui a leitura, o que estava havendo? Estava havendo um conflito entre o profeta Elias contra esses 450 profetas de Baal. Porque eles defendiam que o Deus dele era Baal. E Elias pregava e ensinava que o Deus era Jeová, era o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então havia esses dois pensamentos entre esses profetas, os 450 contra Elias. Então ficava naquele conflito. Então chegou um tempo que Elias disse assim, vamos fazer o seguinte... Vamos parar com esses dois pensamentos, vamos parar com essa confusão. A gente vai fazer uma... A gente aqui vai fazer um... A gente vai fazer um teste aqui. A gente vai fazer um holocausto. A gente vai colocar um animal no meio. A gente vai fazer um buraco em redor dele. Vai cavar um buraco, vai encher esse buraco de água. Vai colocar lenha. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai orar, cada um vai orar ao seu Deus. Aquele Deus que responder com fogo em cima daquele holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal concordaram, não está certo, tudo bem, vamos fazer isso. Aí começaram a fazer. Pegaram um animal, colocaram lá, fizeram uma cova, um círculo, cavaram um buraco em forma de circular ao redor do animal, colocaram lenhas, encheram aquele buraco de água. E aí eles começaram o início de oração para o Deus, a oração para o seu Deus. Agora, onde começa isso? No 1 Reis capítulo 18, eu não vou ler aqui, não vou ler uma boa parte desse texto para não ficar tão extenso. Mas no versículo 26 está escrito, e tomaram o bezerro que eles dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Responde-nos, porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Então o que aconteceu? Quando eles começaram a orar, eles começaram a pedir a Baal, Baal responde a gente, responde com fogo. Mas só que eles começaram de manhã e foram até meio-dia. Veja a quantidade de orações, veja o tempo de orações que eles passaram orando. E ficaram orando e nada de resposta de Baal, do Deus dele, nada de resposta. Então eles começaram a ficar aperreados, começaram a pular. Mais adiante, vocês quando lerem direitinho, que eu não vou ler agora por causa do tempo, eles começaram a se sacrificar. Começaram a dar chicotadas nele mesmo, começaram a fazer sacrifício para ver se o Deus Baal respondia. Então, enfim, não houve resposta. Aí o que acontece? A vez de Elias. Já que o Baal não respondeu, a vez de Elias. No versículo 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então não houve resposta nenhuma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, aqui começa a vez de Elias.
o que eu quero trazer aqui de antemão é que eu vou mostrar a vocês, por meio das escrituras, que a oração de Elias só durou 20 segundos. Aí vocês me dizem assim, mas espera aí, como é que você pode identificar o tempo de oração na Bíblia? Muito simples. A oração do profeta Elias está no versículo 36 e 37. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o cronômetro do meu relógio e eu marquei o tempo que eu ia ler esses dois versículos, que é justamente a oração do profeta Elias. Então, no 36 e 37 está escrito: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, aqui é onde começa a oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fizesse todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, aí quando eu olhei para o meu relógio, eu havia gastado quanto tempo aqui para ler essa oração? 20 segundos. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: qual foi o tempo que esses profetas falsos passaram? De manhã até meio-dia. Veja a quantidade de horas. Qual foi o tempo que o profeta praticamente aqui passou? Pelo que eu marquei, passou 20 segundos. Veja como a oração de Elias foi rápido. Enquanto os profetas de Baal. Então o que eu quero dizer é que para Deus responder, não precisa você passar o dia todo. Não precisa você entrar dentro de um quarto e passar a noite toda, o dia todo. Não precisa você entrar dentro de uma igreja, e dentro de um templo, e fechar a porta do templo, e começar ali a ficar, ei, não sei o que, Senhor, e tal, Senhor, não sei o que, minha tia tá assim, e eu tô passando por isso, e fica naquelas orações prolongadas. Sabe o que foi que Jesus disse? Por isso que eu estou falando que o ciclo de oração é uma coisa pagã. Em Mateus capítulo 7, capítulo 6, veja o que Jesus fala sobre isso. Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quem tem esse costume de fazer essas prolongadas orações? Eram os gentios, que eram os pagãos, que os judeus não tinham comunhão com os gentios. Porque os gentios aqui, para os judeus, eles eram considerados como o povo do mundo, como pagãos. Mas só que os gentios também tinham suas religiosidades. Porque os gentios, eles faziam oração. Os gentios, eles não eram pessoas que viviam segundo o pensamento dos judeus da época, que eram preconceituosos, mas os gentios também tinham as suas religiosidades, as suas crenças. E os gentios tinham essa concepção de, para chamar a atenção de uma divindade, tinha que fazer não sei quanto tempo de oração, não sei o que e tal. Era aquela... Então, de onde veio essa ideia? Esse comportamento, círculo de oração e aquelas prolongadas orações. Isso aqui veio dos gentios, dos pagãos. O que foi que eu li lá? Em 1 Reis, capítulo 18. Os falsos profetas, os 450 profetas de Baal, que começaram de meio-dia e foram até... Começaram de manhã e foram até meio-dia. Então o que eu estou querendo dizer? Aí às vezes às vezes tem irmãos no grupo que diz: não, mas a sua intenção é só crítica, é só causar contendas. Você tem que pregar mais a palavra de Deus. Mas veja só, isso que eu estou falando é o quê? Será que por causa de um assunto desse eu estou trazendo contendas? Mas se eu estou falando é a pura verdade. De onde é que veio essa ideia? Desde quando Jesus mandou você orar demais? Pelo contrário, Jesus criticou essa prática. Porque ele disse que isso aí era dos gentios, isso era a conduta dos pagãos. Então não sou eu. Eu estou falando da palavra, eu estou falando aquilo que está escrito. Eu estou trazendo as coisas à realidade. Mas vocês ficam com essas críticas. Parem com isso, prestem mais atenção. Então eu vou ficar por aqui até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir.
e boa noite para todos.